Jeito Plena de Ser tem saúde física, mental, social e espiritual. E hoje estou recebendo 3 das minhas plenas, a Gabi, a Fran e a Thay. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Um dos objetivos dentro da temporada do Jeito Plena de Ser, aqui no Plenascast, é justamente associar a realidade das mulheres reais, autênticas, que estão dentro do Jeito Plena de Ser, e também a ciência. Nesse caso, a Gabi, profissional da área da saúde aqui, e a Fran e a Thay, duas pacientes, vamos dizer assim, né, que vão trazer um pouquinho da sua vida pessoal, daquilo que também está escrito no livro, né, então também não podem deixar de acompanhar o capítulo. Quando nós pensamos, Gabi, em saúde, o que é um corpo saudável? É aquele corpo que tem o equilíbrio, né, corpo, mente e espírito, né, mental, psicológico, ele está ajustado para trabalhar com tudo isso alinhado, tá, está equilibrado. Então eu não posso pensar na saúde só como uma coisinha, ou só como a ausência de doenças, como a gente sempre fala, né, mas é esse equilíbrio, né, eu estar bem, com altos e baixos, mas me manter equilibrado. Buscar identificar qual é o meu normal dentro do meu estado de saúde física, né, ou mental, Exatamente. enfim. Até porque a plena, ela é muito observadora, os detalhes daquilo que nos atravessa, né, inclusive dentro da nossa saúde. Fran, quando você escreve sobre cura, autocura, quais os sinais sutis que você foi identificando no teu corpo para chegar até um diagnóstico de uma doença? Bom, um dos primeiros sinais, sim, foi algo diferente, mas não, palpável, né. Era aquela sensação estranha, então sim, autoobservação muito nisso, mas de se perceber também que algo não está certo, né, de que tem alguma coisa acontecendo que você não está vendo. Afinal, no meu caso, sempre foi muito assintomático, né. E aí sim, daquela aquele acompanhamento que já acontecia, então, para poder, de alguma forma encontrar o que de fato estava errado ali dentro, para então buscar novamente uma cura, para buscar um tratamento para buscar o que realmente precisa ser feito, dentro da medicina e também comigo mesma. Muito bem. E Thay, no teu caso? Então, eu já foi mais manifestação física, né. Eu comecei a sentir um desequilíbrio para andar, achava que era mais com salto, depois fui percebendo que eu não segurava a sapatilha, então o meu pé não fechava, não fazia o movimento da garra, o chinelo, assim, de dedo eu não conseguia segurar, perdia ele quando eu dava o passo. E a primeira coisa eu comecei a olhar fisicamente, né, o tornozelo mais inchado, aí eu procurei ortopedista, e aí não resolvia. E aí no decorrer foi tendo outros agravantes, né, na questão da perda do movimento, e aí busquei, ajuda na medicina e também muito autoconhecimento na questão do que estava acontecendo no meu entorno, que emoções que eu estava sentindo, qual que era a fase, o que que me incomodava. E aí veio várias outras questões, assim, né, mas sempre na busca paralela à medicina e o autoconhecimento também para estar entendendo internamente o que estava acontecendo, além dessa manifestação física. Muito bem. Vejo mulheres que estão nos acompanhando, que a mulher plena, ela se observa. Então, o que está trazendo, quer seja no visível, quer seja no invisível. Assim como os cuidados diários, porque quando nós falamos em saúde, não é apenas a ausência da doença, né? Mas é esse conjunto de fatores que nos mantém saudáveis. Gabi, quando nós estamos ocupadas demais, muitas vezes, e que passa despercebido. É, os sinais e sintomas, como elas falaram, né, notei uma coisa sutil, a Thay já notou uma perda de movimento, seja uma dor, seja alguma alteração de algum sistema corporal, meu intestino não tá legal, meu estômago não tá legal, tenho dores de cabeça, todos esses são recados que o corpo tá mandando para dizer que tem algo errado,
né, então eu não tenho que me habituar com aquilo, porque é normal ter aquele sintoma, como vocês fizeram, vocês já: "Não está normal e eu vou buscar a causa, eu vou tentar resolver isso o quanto antes, porque quanto mais esperar, pior". Então são inúmeros sinais e sintomas, um corpo, normal, que sinais e sintomas que a gente tem? A gente nota a respiração, a gente enxerga, a gente sente, então são coisas, simples e sutis que são os nossos sinais normais. Quando tu começa a ter muitos sinais e sintomas, o corpo tá te mandando informação, né, ele nunca faz nada para nos prejudicar, né, não vem uma dor para nos punir, é um recado, né, então a gente quanto antes olharmos para isso para talvez às vezes é só mudar um hábito, às vezes vai precisar de um tratamento mais complexo, às vezes vai precisar de um diagnóstico, né, e todo um entorno de terapias associadas, mas quanto antes a gente estar atento para esses pequenos sinais e sintomas, mais fácil vai chegar, né, um diagnóstico e um tratamento. Até porque o corpo fala, ele traz esses sinais sim, o corpo também guarda as memórias e quando nós vamos pensar talvez numa cicatriz, também tem uma memória ali associada, Gabi. No caso da Fran, né, no capítulo dela, ela traz muito sobre as cicatrizes. Então, dentro de um processo de cura, eu vou ter ali uma cicatriz. Quais são as memórias que podem estar ali associadas? Essa conexão do corpo, mente e espírito, tudo precisa ter movimento. Nosso corpo, os nossos tecidos corporais, eles precisam fluir. E as nossas energias e as nossas emoções precisam fluir. Quando eu tenho uma alteração física que me limitou, travei a coluna, contraturei ali a minha perna, estou sem mobilidade física, já é um fator. Estou sem mobilidade, tive o diagnóstico, o que eu senti? Aquilo me travou, eu senti medo, eu senti alguma perdeu o movimento, perdeu fluidez, energia, tecidos, seja numa emoção, no sentimento, seja no físico, seja numa cicatriz, né, eu tenho um corte, o tecido precisa se reparar, eu tenho um reparo ali, mas aquela fluidez, aquela energia não flui mais como nos outros tecidos. Então tudo isso, essa perca de movimento, seja em qualquer área, qualquer âmbito, quando falamos em corpo humano, vai trazer consequências, né. Todos os outros tecidos do corpo vão compensar um pouquinho essa falta de mobilidade. Pode gerar sobrecargas em outras estruturas e pode guardar memórias. Uma cicatriz, por exemplo, então não tenho mais aquela fluidez tecidual e eu tenho um corte. O corpo entende que houve uma lesão e houve um reparo ou não, né, na maioria das vezes houve esse reparo, mas associado a isso, nós temos muita fáscia nessa região onde fazem cicatrizes. A fáscia é um tecido que interconecta todas as nossas partes do corpo humano, tá? Seja víscera, seja um parte musculoesquelético, e hoje se sabe que ela guarda muitas memórias, muita informação, tá? Então, quando você teve aquele processo doloroso, viveu aquele problema físico, teve uma cicatriz que cicatrizou, tudo bem. Mas parou de fluir energia, né, naqueles tecidos e muitas vezes tem uma memória associada do que você viveu, do que você sentiu, de como você se sentiu e de como você lidou com aquilo. Então essa informação está ali e ela tem ligação com o nosso sistema nervoso. Então ela está levando informação ao nosso sistema nervoso, de que muitas vezes o corpo vai entender que tem algo errado. Então é uma coisa a mais que está lá enchendo a minha garrafinha, né, e fazendo o meu corpo ficar em alerta. E às vezes eu pensei: "Não, eu fiz a cirurgia, tá tudo bem", né, eu fiz terapia, busquei mudanças de hábitos ou já melhorei os hábitos que eu já tinha bons, mas às vezes aquela informação tá ali, numa perca de movimento, numa emoção que ficou ali estagnada e o corpo pede movimento, então temos que olhar para isso também, Ou seja, a memória vai ser muito mais da emoção associada muitas naquele vezes, momento daquele trauma ou daquela cirurgia, daquele processo, né, doloroso, do que propriamente o físico em si. muitas vezes. Então, para quem está nos acompanhando, talvez já vai conectar com alguma fase da sua vida e vai buscar, nossa, por que que eu estou me sentindo dessa forma? O que que está remetendo? E por isso o estado de presença e dessa autoobservação, né, que as plenas trazem aqui sobre as fases de vida. E olha que interessante, né? Quando nós olhamos para aquilo que nos acontece, é meu. Então é a minha deficiência, é a minha doença. E aí é como se, é meu, eu vou cuidar disso daqui do meu jeito,
e que não deixa de ser. Contudo, ele precisa de algo adicional, precisa de um externo ali, né, porque quando está comigo eu estou cuidando, ainda que gere um desconforto, também tem isso, né, Gabi? Ainda que haja ali um desconforto é meu, eu sei a dor, eu sei a intensidade do que está me doendo. Agora eu buscar para além desta dor uma possibilidade, às vezes também se torna algo paralisante. Sim, porque eu vou ter que olhar para aquilo, né. Então, às vezes, estou confortável, não tem nada grave, mas é um sintoma que está ali todo dia, mas eu não tenho tempo para isso. Eu sei que se eu olhar para isso, eu vou ter que mudar muita coisa, né, sair da minha rotina muitas vezes. Então fica assim, às vezes, muito mais cômodo para o paciente, se acostumar e anestesiar aquilo, né, que a gente faz muito, e não ir buscar a causa e olhar para a causa, que é o mais importante para mudar tudo, né, para mudar todo esse sistema. A causa tem que ser resolvida. E nesse caso, tá aí, adaptação à dor, porque no seu caso, em relação à deficiência, é algo para sempre, Sim. né. Então ainda que tenha diagnosticado no decorrer da sua vida, é um para sempre. O lidar com o para sempre também não é algo simples. Ou seja, eu preciso ir para esse lugar, agora eu vou me adaptar, né. Então também vai ter esse momento de confronto, imagino eu, né. Confrontar essa realidade que agora faz parte da sua vida e como me adaptar a esta dor. A gente tem que ir se adaptando, sim, a hábitos, né, e se auto-observar para viver a sua verdade acima de tudo, né. Então, a adaptação para cada um é diferente, o que faz sentido para cada um é diferente, e eu busco na autoobservação, né, no físico, no emocional, no espiritual, uma questão muito forte de reconexão, né, com a questão espiritual, porque é onde nos dá a base, né, para estar seguindo. E eu tento também trabalhar muito a questão da reprogramação da minha própria imagem comigo mesma, né. Então integrar as partes, assim, a questão da vulnerabilidade e da superação. Tem dias que eu estou mais vulnerável e eu aprendo a acolher, e tem dias que eu percebo mais em mim os meus potenciais, né, a força. Então é um eterno ressignificar a caminhada e aprendendo a lidar, né, não só com a dor física, mas principalmente com a dor emocional, com os medos, com as inseguranças, né, porque a minha deficiência ela é definitiva, né. Eh, então eu tenho o diagnóstico de PCD, né, pessoa, com deficiência, mas eu não tenho a causa, né, para a medicina eu não tenho a causa. Então, eu continuo com os tratamentos tradicionais, mas eu busco muito as causas emocionais, que aí é uma questão que depende muito mais de mim, né, eu procuro ajuda externa, mas é muito mais um trabalho interno, né. As pessoas, os profissionais da área me ajudam, mas a tarefa de casa é minha, né, para lidar com tudo isso. No caso da Fran, né, a adaptação às mudanças, também não que no caso da Thay não seja, né, mas o adaptar-se às mudanças daquilo que foi acontecendo. Então eu tenho um câncer, eu vou fazer o tratamento, eu me curo, eu preciso novamente fazer algumas mudanças dentro de um processo que até então estava até estabilizado. Como que é esse processo? Não foi um processo fácil, afinal, sim, eu já me observava muito, já ouvia muito o meu corpo, o que ele pedia, o que ele dizia, mas eu precisei ouvir ele um pouquinho mais, entender que a partir daquele momento, nada iria voltar a ser como antes. E de que sim, por exemplo, na musculação, que era algo que eu já fazia antes, gosto muito e continuei fazendo depois e continuo fazendo. Mas o meu corpo ele não respondia, já não era mais como antes. E a frustração de não conseguir fazer os movimentos como eu fazia antes, não conseguir realizar o que eu fazia cotidianamente. Hoje eu não consigo, por exemplo,
Ontem fui num evento e precisei ficar um determinado tempo em pé. Não é mais a mesma coisa, assim, eu sinto que o meu corpo ele cansa, ele tem dores que ele não sentia antes. Então, não é normal? Não é, mas eu precisei aprender a lidar com isso e também a respeitar isso. Então sim, eu continuei fazendo o que eu fazia, mas com muito mais cuidado, com muito mais respeito a mim mesma. O meu limite é até ali, então até ali eu vou, a partir dali o meu corpo precisa descansar, precisa se recompor para poder fazer aquilo novamente. E sim, hoje eu consigo lidar com isso de uma forma muito mais fácil do que antes. Não que eu acredite que esteja 100%, tá tudo bem a partir de agora, né, até porque o tempo todo isso vai acontecendo. Algumas coisas ainda estão mudando. Então, é um passinho de cada vez, aprender sim a se ouvir muito mais, se respeitar muito mais, dizer não, por mim, o meu limite é até aqui. Então a partir daqui eu vou cuidar um pouquinho mais e vou me respeitar. Amor próprio, né. Com certeza elas trouxeram várias chaves aqui, mas dentro disto, inclusive para você que nos acompanha, qual é o teu limite hoje? Aonde estamos ultrapassando os nossos próprios limites em relação às outras pessoas? Aprender a dizer não também é algo que a gente aprende no decorrer da vida, muitas vezes nas dores, não nos amores. E quando a Fran traz sobre o amor próprio, e também o caso da Thay, né, o quanto que de fato eu me observo, eu me cuido, eu me amo, ir para esse lugar, identificar o que que é o amor próprio para cada uma também vai ter uma correspondência diferente. E isso não é egoísmo, muito pelo contrário. Então também tem questões que nós precisamos desmistificar, porque aquilo que faz bem para mim, talvez não vai fazer bem para o próximo, e tá tudo bem. Cada um segue dentro daquilo que faz sentido para si mesmo, né? Passamos por esse processo aí também. Gabi, quando pensamos ainda na autocura, porque vejo que em ambos os casos, e com certeza, né, outros exemplos mais teríamos, a autocura. Então, elas trouxeram muito sobre o que que eu faço, o que eu lido com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Onde que entra a autocura dentro desse processo, considerando a saúde? Eu acho que linkando ainda o que tu estava falando antes, né, Fábio, eu acho que é muito, avaliar sempre a individualidade, né. Essa coisa que tu fala: "Ai, todo mundo tem que", não, não é todo mundo que tem que, nem sempre. Uhum. Então, assim, essa questão do temos os hábitos, temos, os tratamentos, temos várias formas de prevenção, mas nem tudo é para todo mundo, né. Hoje em dia, a gente tem as mulheres têm hormônios diferentes dos homens, então muitas vezes a gente quer dar conta e que nem tu disse: "Ah, eu percebi que aquele movimento não dava", e tu vai adaptar e tá tudo bem. Né, então focar muito na individualidade. E quando tu olha para essa individualidade e tu permite o corpo se organizar como ele precisa para o teu caso, nós temos um princípio dentro da osteopatia, inclusive é um dos princípios, que é o da autocura. Então, se eu organizo meus sistemas corporais, se eu dou ao meu corpo o que ele precisa, seja limites, seja nutrientes, sejam técnicas de conexão, se eu dou tudo isso para ele, ele tem o poder de se reorganizar, né, de buscar a autocura. Mas para isso eu tenho que olhar para todo o entorno, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que estar sentindo o que está acontecendo, eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar com profissionais alinhados ao que eu acredito Muito e importante ao isso, que eu inclusive. quero, exato. E para eu ir, procurar um profissional que, está alinhado comigo, eu tenho que saber o que eu quero, né. Então olhar para tudo isso, tem sim um poder de deixar o corpo se organizar e de ele se autocurar, quando você dá todos os suportes necessários. E dá o tempo necessário E o também. tempo necessário, A exatamente. autorregulação, assim como se auto-organizar quando você traz isso, não vai ser no piloto automático, não vai ser no nível de aceleração que, né, a nossa vida é acelerada sim. Novamente, a importância dos nossos momentos de silêncio, nossos momentos de pausa, o momento pleno, de fato, né. E dentro disso me fez também lembrar de algumas práticas minhas mesmas, e que talvez seja aqui a prática da Thay, da Fran, assim como da própria Gabi,
no sentido de um diário. O que está acontecendo comigo no dia de hoje? Foi onde eu consegui identificar alguns pontos em comum daquilo que não estava legal. Mas é um exercício danado, não sei como que é para vocês, porque tem dia que eu não quero fazer isso, não quero me observar. Mas como é importante isso para chegar também às mudanças que nós precisamos, ou quais são os nossos hábitos. É normal nós falar, não, mas os meus hábitos eles são saudáveis. Ah, será que são saudáveis mesmo? O que que é o saudável para mim? O que que é o saudável para outra pessoa? Qual a sugestão nesse caso? E aí quero ouvir também da Thay e da Fran o que que elas colocam em prática aí no dia a dia delas. Quando tu fala dessa questão da importância do se observar, do anotar, né, do escrever ou de ter ali um planner ou mesmo no celular, como a Fabi falou, porque eu recebo muitas pacientes essa semana, inclusive uma me disse que estava, enfim, com várias dores, né, o personal dela encaminhou ela inclusive, porque ela não estava conseguindo fazer vários movimentos, e, quando começa a falar: "É isso, meu problema é a dor". Aí quando você começa a falar, né, pedir, questionar mais coisas, intestino, digestão, tá boa? Tá boa? A cada 3, 4 dias eu vou ao banheiro. Para ela estava bem, porque ela sempre foi assim. O Então ela achou normal que o dela. normal dela estava ok. Aí falamos: "Não, o normal, o ideal para o corpo detoxificar como deve, você tem que ir ao banheiro todos os dias, né". E aí ela: "Como assim eu preciso ir no banheiro?". Era o normal dela. Então temos questões aí que precisam ser avaliadas e quando você anota, você torna aquilo consciente, então você observa que: "Não, eu não estou indo no banheiro todo dia e eu não tomei água. Será que se eu não aumentar a ingestão de água, meu intestino já não vai dar uma". Eu acho muito importante essa questão do se observar e do anotar. E aí muitas vezes eu tenho essa questão, essa dificuldade, que é, tá, eu tenho meu planner, inclusive a gente fez um e-book de saúde integral, que é por onde começar, que muitas vezes o paciente está eu acho que eu tô normal, será que tá tudo bem? Então lá no e-book tem, vários tópicos de saúde integral, assim, desde água, que tipo de água tomar, então o funcionamento do intestino, e lá a gente fez um planner justamente por isso, para elas anotarem e se perceberem. E a Gabi mesmo, eu tendo uma rotina de hábitos saudáveis, às vezes eu pegava meu planner, eu tinha pulado 2, 3 dias. Por quê? A rotina, né. Não, mas eu fiz tudo certo, mas para, anota e olha, não tirar o tempo para isso, por causa da rotina, da correria do dia a dia, né. Então acho bem importante e muitas pacientes começam a se conectar quando olham para isso e anotam e observam essas E também não vão pensar que é 4, 5 dias. não. Inclusive nos 4, 5 dias que tu se perde, né, que daí tu pula um, daí tu volta do zero para começar de novo. Exato. Ninguém é um cacto para viver sem água, coisas mínimas e básicas, mas vamos falar sério, né, a gente esquece às vezes, a gente se torna relapsa, não deveria. Então por isso a importância desse estado de presença. Fran e Thay, como que é na rotina de você aquela rotina que funciona para cada uma, qual é essa rotina que funciona? Bom, primeiramente a Thay fala muito sobre a autoobservação, né, e realmente é isso. E como a Gabi também falou, olhar para si com calma e presença, porque não adianta eu parar lá e agora eu vou olhar para mim, e estar pensando em 1 milhão de coisas e não estar não, esse momento é meu, eu vou sentar, eu vou caminhar, enfim, no meu caso eu gosto muito da minha caminhadinha no final do dia para isso. É um momento em que, assim, eu paro e observo o meu dia todinho. O que aconteceu, o que não aconteceu, como o meu corpo está se sentindo naquele momento, e eu sei que se eu for caminhar e a minha cabeça estiver doendo, é porque eu não tomei água suficiente durante o meu dia. Então, porque a minha caminhada acontece praticamente sempre no mesmo horário. Então, a partir dali eu desligo do mundo, e sim, o fone de ouvido tem uma música que eu não faço ideia qual tá tocando, mas é para realmente silenciar o mundo e ouvir o meu corpo, ouvir os meus sentimentos, as minhas emoções, ouvir o que aconteceu comigo durante aquele dia e sim, a partir do outro dia fazer diferente também. Corrigir a rota, né, recalcular, que a gente fala muito sobre isso, né, recalcular um pouquinho a rota e ir fazendo. Tem uma fórmula mágica? Não tem. É dia a dia e realmente ir fazendo. Não fiz certo hoje?
passou, não vai dar para voltar lá e fazer diferente. Mas a partir daqui o que eu vou fazer e como eu vou fazer. E já restabelecer, né, quando a Fran fala: "Ok, pulou lá 3, 4 dias, mas quando eu me torno consciente, ok, vou voltar a partir de agora", para também não esperar a próxima segunda. Isso que eu até falo, a segunda é o dia oficial da organização, todo mundo coloca a vida em dia na segunda-feira. Não, vai esperar até uma próxima semana. Não fiz, ok, vamos retomar a rota a partir de agora. Tá, e no teu caso? Então, eu acho que assim, o escrever serve inclusive para a gente perceber os dias que a gente pulou, Isso, né. exatamente. Então é uma forma muito eficaz, assim, para a gente perceber a realidade. Então, o que funciona para mim, e até uma dica que eu deixo, é quando a gente não tem o hábito de algo, a gente colar um hábito novo que a gente quer implementar com um hábito já antigo. Porque aí você relaciona aquilo que você já faz, em sequência você coloca o hábito novo. Pra mim funciona muito assim, no dia a dia, coisa prática, acordar 15 minutinhos antes. Então, eu sento, faço uma respiração consciente, uma coisa que é muito fácil e prático, a respiração triangular, né. Pode respirar 3, segurar 3 e soltar 3 ou 4, conforme você vai ganhando mais habilidade cardiorrespiratória, você pode ir aumentando. Para mim funciona muito voltar mesmo, olhar interno e calar o externo, né. Quanto menos, para mim funciona, por isso que é para cada um, né. Ou não ter música, ou não ter nada visual, fechar os olhos, respirar, né, mudar essa frequência mente e coração, e sem julgamento me olhar com verdade, né. Dias que tá melhor, dias que tá pior, não penso em anotar por enquanto, só sentir. Então o corpo vira minha bússola. Só sentir, me permitir estar ali, né. E depois, com verdade, abrir os olhos e escrever, aleatoriamente, sabe. Não tento condicionar a escrita, eu chamo do meu ritual de escrita intuitiva, né, porque eu acho que, para mim, isso é um momento de espiritualidade também, né. Tá ali o corpo, tá ali muito mais o coração do que a mente, e depois eu escrevo. Tem dias que a escrita vem com questões, muito das emoções, do que eu tô sentindo, muitas vezes eu coloco para fora a raiva, né, às vezes de algo que aconteceu em alguma relação, de algo que aconteceu no trabalho, né, nas relações pessoais, enfim, coloco para fora. Tem dias que eu me vejo planejando o dia que a gente já está mais eufórica, então respeitar esse ritmo interno e tudo bem, sem cobrança, é um momento sem cobrança. E aí assim gente, 10 minutinhos a mais, 20 minutinhos, dias um pouco mais, outros dias um pouco menos, dias que a cabeça já começa a acelerar porque tem coisas, demandas, dias que está mais tranquilo. E aí para mim a escrita é muito elaborar, né, eu elaboro tudo que eu estou sentindo, e dias que tá mais evidente a mente, dias que tá mais evidente o coração, né. Então tem dias que você tá já planejando ali o dia, e outros dias vem mais à tona as questões do sentimento, das emoções. E aí tem dias que eu revisito essa escrita anterior, né, para focar na ação, porque não dá para ficar só no mundo interno, né. A gente busca as respostas internas para, a partir daí, colocar em prática mudanças, o que deve continuar, o que deve mudar. Buscar os seus difíceis e dar conta deles. E não precisa ser tudo junto ao mesmo tempo. E vejam que as plenas trouxeram sugestões para vocês, mulheres que nos acompanham, porque esse é o caminho, né, que nós escolhemos da plenitude para chegar à vida que nós sempre sonhamos, e com certeza que existem vários exemplos, e cada uma vai buscar para si aquilo que já faz, revisitar ou muitas vezes incluir um novo hábito. Então, para algumas vai ser final do dia, para outros vai ser pela manhã. Eu mesma, Fábio, também sou aquela que gosto de começar o meu dia no silêncio, na paz do Senhor, me reorganizar para o meu dia. São exemplos de reorganização, né? Então, identificar o que funciona
para cada uma, assim como quais são os padrões. E a partir de um determinado período de tempo você já vai ter ali, né, um comparativo, mas não com outra pessoa, mas com você mesma. E para ver quanto que nós evoluímos, como nós conseguimos nos reorganizar, nos autorregular. Estamos curando sim, porque viver é sentir, essa é a filosofia justamente, né. Então se eu vivo, tem algumas coisas que estão acontecendo no meu entorno, que eu não sou sobrevivente, e também não preciso ficar combatendo o tempo todo, porque dentro de um processo, né, de um diagnóstico de uma doença vai ter isso. Tem momentos que nós lutamos, tem momentos que nós sobrevivemos, mas para além disso, uma vida que vale a pena ser vivida, né. Gabi, para quem está nos acompanhando, também aquele recado importante, se uma pessoa aqui, né, a partir desse nosso episódio, se observar e fizer um movimento para além, né, o que você indica além daquilo que já foi entregue aqui, mas por onde começar a reorganizar aí essa rota? Eu acho que isso que a Thay falou de, observar o que te incomoda mais, observar uma coisa, né, o que te incomoda mais. "Ah, eu não estou dormindo bem", então organiza, começa por aí, né. Tenta ali uma higiene do sono, coloca chás, algum suplemento, tem muitas coisas naturais que não tem contraindicação e não tem problemas com associações com medicamentos que podem ser usadas. Uma oração, uma leitura, o jeito plano de ser. Tenho vários pacientes que estão me falando que colocaram isso à noite, porque é uma leitura mais leve, né, não é uma coisa assim muito, que demanda muita atenção, concentração, então identificou isso, que esse é o seu problema, olha para isso e começa. E aí você continua. Então consegui, já estou dormindo melhor, agora eu vou dar o foco para o meu intestino que não está legal, tá. Além de aumentar a água, será que eu vou precisar de uma nutri para me ajudar ali nos hábitos alimentares? Será que eu vou precisar de uma osteopatia para organizar esse sistema nervoso autônomo e melhorar essa motilidade intestinal? Então aí tu começa, né, ver avaliar, né, a sua individualidade e botar na tua rotina, nos teus hábitos, anotar. Então eu acho que olha para uma coisa e começa, porque às vezes, meu Deus, tenho que fazer tudo isso, trava, né. Uhum. E não, a gente quer movimento, então a gente quer ação, né. Então começar uma atividade física, caminhada no final do dia, ela é fantástica, tem vários estudos que mostram que ela até é melhor do que na esteira, porque como tu vai observando, os teus olhos eles mexem mais e eles atingem outros sistemas corporais além da tua atividade física, né, então tu realmente consegue relaxar bem mais, né, a tua mente relaxa bem mais, então começa por aí, uma caminhada, né, com tempo, né, tem várias formas, mas é isso aí, comece e depois tu continua. Fran, o câncer me curou primeiro. Exatamente. Afinal, até então eu olhava muito para mim mesma, uma jovem com 25 anos, levando a vida normal. Fazia atividade física, cuidava da minha saúde, nada iria fugir dos trilhos, nada de anormal aconteceria. Até que o diagnóstico veio. E aí então sim, eu precisei olhar para o meu físico, que naquele momento ficou ferido, e a partir dali olhar sim para questões emocionais, espirituais, e a cura é um lado engano quando a gente diz: "Ah, passei por isso e estou curada". Até quando? O que eu curei? E o que ainda falta curar? Afinal, a cura não é somente física, nunca é e jamais será. E ela não tem um ponto de final. Se eu curei tudo que eu tinha para curar nessa vida, eu não estarei mais aqui. E diga-se que eu me torno até uma pessoa chata se eu me curo de tudo. Sim, demais. São várias camadas dentro disso, inclusive nos bastidores falávamos um pouco mais sobre isso, né, Fran? Assim como você que está nos acompanhando, o que nesse momento precisa de cura? Talvez não seja necessariamente uma doença, um fator físico. Acesse por algum instante esse lugar. O que na sua vida hoje precisa ser curado? Tá,
A sua deficiência foi o que gritou primeiro. Sim, a deficiência me trouxe um olhar diferenciado sobre mim, né. No início ela me paralisou, né, o que eu faço com isso? A dificuldade de aceitação, mas ela me trouxe uma nova Tayssonara, né. Então a partir daí, eu resgatei partes minhas que eu deixei adormecida, e a partir de então eu comecei a viver de uma forma diferente. Comecei a me cuidar mais, resgatar. Na adolescência eu era atleta, gostava de jogar vôlei, e a deficiência me mostrou o quanto eu estava paralisada, sobrevivendo, só trabalhando, né, só olhando para fora. Então a deficiência, eu vejo como uma oportunidade de crescimento e evolução, inclusive, né. Eh, Hoje tem a limitação, eu não posso fazer algumas coisas que eu fazia antes, mas eu também me permitia fazer muitas outras que, quem sabe, se não fosse ela, eu não teria tido essa mesma percepção, né. Então, a partir daí, claro que não foi algo, assim, automático, né, é um processo, e eu resgatei partes minhas e incluí hábitos com alimentação, com autocuidado, com me reconectar espiritualmente, e me desafiei a ir muito além do que eu já tinha ido, né. Então com práticas esportivas, né, eu busquei, muitas respostas no ioga, que é uma questão que a gente olha muito para dentro também, trabalha muito a presença, então isso me ajuda também na questão até mesmo da respiração, da autoobservação, são práticas e ferramentas que se complementam, né. E aí, me desafiei a fazer crossfit, né, que é algo que para uma pessoa que não tem deficiência já é bastante desafiador, então me trouxe uma visão diferente, né, do que eu sou e o que eu posso ser, não só fisicamente, né, me desafiar além do corpo. Posso fazer um adendo? Eu acho que incrível, né, na fala delas falou tudo, que é aquela questão do não é o porquê, mas é o pra quê, né, e vocês pegaram muito bem nós, nas falas nos bastidores, é isso aí, é o pra quê, e vocês reorganizaram, reorganizaram a rota. E dentro disso, mulheres que nos acompanham, o que hoje está gritando, pedindo por socorro e que você ainda não parou para observar. E com certeza as chaves que foram entregues aqui vão te levar para esse lugar de reorganização de rota, recalcular aquilo que talvez já estava nos planos, mas foi deixando por algum outro motivo, e também identificar o seu para quê. O mundo é feito das perguntas, não é as respostas, né? Quanto mais nós nos melhoramos, melhoramos as nossas perguntas e também vamos para outros lugares, né? Nesse processo de crescimento, de evolução. Então, também deixamos aqui essa pergunta para vocês: para que hoje você vive? Não por quê e nem para quem, que seja por você e nunca pelo outro. Como estas plenas que estão aqui, tenho certeza que você que está nos acompanhando também vai escolher a plenitude como caminho para você chegar à vida que você sempre sonhou.